Fala pessoal, beleza? Terra do Futebol Oficial, teu canal de futebol tá de volta na área. Eu sou o Nando Terra e a gente vem trazer o pré-jogo de Corinthians Internacional, válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, última rodada do primeiro turno, nesse sábado às 19 horas na Neoquímica Arena, lá em São Paulo. Pessoal, antes de mais nada, os nossos apoiadores, quem confia no nosso canal, quem tá com a gente desde o início, assim como vocês, tá? Vocês já conhecem @uselapegada, @espaço_rache, @ateliê_chama. Vão lá no Insta, vocês vão curtir, só produto top, só serviço top, atendimento classe AAA para vocês, tá bom, pessoal? Confia lá e vamos embora pro jogo. Pessoal, escalações dos times antes de mais nada. Corinthians deve ir a campo com Cássio, Fagner, Marlon, Gil e Fábio Santos. Meio campo com Xavier, Ederson, Ramiro, Casares e Otero. E o Léo Natel lá na frente, tá bom? Internacional deve ir com força máxima também. Vai com Marcelo Lomba, Heitor, Zé Gabriel, Vitor Cuesta e Wendel. Rodrigo Lindoso, Patrick, Edenilson, Marcos Guilherme, na frente Thiago Galhardo e Abel Hernandes. Pessoal, antes de mais nada, começar falando sobre o momento que vive o Corinthians. Alô, bando de loucos corintianos, né, dos quais eu tenho muitos amigos corintianos aí também que devem estar assistindo. Alô, Rafa! Ô, meu corintiano! Pessoal, o Corinthians está na crise que tá complicado. Eu acho que tem material humano para sair dessa crise. Eu acho que tem jogadores que, se colocarem a cabeça no lugar e bola no pé, eles têm. Eu adoro o futebol do Ramiro. Eu acho o Casares um grande jogador, apesar da gente saber de todo o extracampo que tem o Casares. O Luan, a mesma coisa, que não está cotado para começar, mas são jogadores que têm futebol. Tem Gil, tem Cássio, que andou oscilando o Cássio, mas eu continuo achando o Cássio um dos grandes goleiros desse país. Eu acho que é um goleiro que cresce em momentos de decisão, em momentos de pressão. Na minha opinião, oscilar, tomar um franguinho aqui, todo goleiro passa. O Tafarel passou, o Alisson também. O Alisson tomou 5 da Chapecoense aqui uma vez. Acontece, isso é da vida de goleiro. Mas na hora que precisou, que decidiu, foi o Cássio que fez a diferença para o Corinthians nos últimos 10 anos. E eu acho que não é hora de se botar essa pressão em cima do Cássio. Eu acho que é hora da torcida também dar as mãos com o time do Corinthians, independente se estão jogando bem ou mal, e ajudar a carregar, porque a gente sabe o que faz esse bando de louco. Esse bando de louco aí, ele pega o time e ele afunda o time quando ele quer, mas ele dá título também. Eu já vi essa torcida dar título pro Corinthians. O Corinthians recentemente foi campeão ganhando de 6-0. O time era bom, o time era bem treinado, tudo isso era. Só que a torcida do Corinthians empurrou o time de uma maneira que nunca foi tão falada assim também, e que poucas torcidas têm esse poder, talvez nenhuma tenha como a torcida corintiana tem. Então, se tiver essa conjunção de fatores em favor do Corinthians, o Corinthians sai dessa situação, tem material humano para sair, não é time para estar brigando na zona de rebaixamento. Acho que não é um time que lutaria por título. Talvez pudesse, se tivesse feito um bom primeiro turno, estar beliscando uma Libertadores, mas assim, não é time para estar na situação que está, brigando por rebaixamento, entrando em zona, saindo de zona. Já tem um monte de jogador que faz isso, né, gente, do Corinthians, que entra em zona e sai de zona, que a gente sabe, não pode falar, mas tudo bem. Mas é isso aí, fora a brincadeira. O Corinthians tem toda a condição de sair, de fazer um enfrentamento de igual para igual com o Internacional. Se tiver confiante, o Wagner Mancini. Eu não teria trazido o Wagner Mancini para o Corinthians, não acho que ele é um técnico que não tem o tamanho do Corinthians, mas ele é um técnico que tem boas ideias de futebol, que tem bons entendimentos, boas leituras das situações extra-campo na hora de escalar seu time, também boas leituras dentro da partida. É um conhecedor de futebol, tem a agregar para o Corinthians. Espero que ele não seja engolido pelo tamanho e pela pressão que tem o Corinthians paulista. Pessoal,
Internacional, tá? Internacional tem que terminar de apresentar armas e o jogo é hoje. Não por ser contra quem é, não por ser Corinthians, que é um super clássico, é o maior rival do Internacional depois do Grêmio, na minha opinião, que também dá um peso e uma proporção no jogo, essa rivalidade que existe entre os dois, mas o Internacional me parece que assim como o Corinthians está focado na partida, não houve provocações de time de nenhum dos lados dessa vez, que desde 2005 a gente sabe todos os fatos que houveram de lá para cá, sempre tem uma chiadeira de ou do Corinthians antes da partida ou do Inter e um retruco e os jogos acabam sendo ruins. Eu acho que dessa vez me parece que os dois times estão focados, o Inter está focado também, se poupou no meio de semana para dando seriedade e peso a essa partida, porque sabe a importância que tem ser campeão do primeiro turno. Não é um título, não vale taça, mas tu terminar postulando ao título, sendo o patinho feio, como chamaram ali atrás, e tu terminar na frente do Cisne do Flamengo, é pesado, cara. Isso apresenta armas pro adversário e mostra que, opa, o Flamengo já viu o Inter como um adversário. Agora tá na hora dele ver a traseira do carro. Tá na hora dele ficar olhando a placa traseira do carro do Internacional e correr atrás. E é isso que tem que fazer. O Internacional, se quer ser campeão, até por ser o patinho feio em termos de ter menos elenco, que é uma coisa um pouco discutível aí, não com o Flamengo, óbvio, o Flamengo é muito mais elenco, mas se falava que tinha elenco pior do que o Atlético Mineiro, eu não concordo, acho o elenco do Atlético Mineiro bem deficiente, já falei isso aqui no canal também, mas enfim, eu acho que se ele quer ser campeão, ele tem que deixar a granada sem pino na mão dos outros. Tem que fazer o seu tema de casa, não interessa se for contra o Corinthians, se for contra o Bragantino, se for contra qualquer clube, ele tem que fazer o resultado, se postular como a melhor campanha do turno, fazer o seu futebol, impor as suas linhas, a sua marcação avançada e a sua linha alta lá na frente, até porque o Corinthians tem alguns jogadores, e eu coloco até o Luan nessa coisa, que sabem transitar entre linhas, tem uma inteligência tática, e hoje para ganhar do Internacional não se ganha só na bola, tem que ganhar na tática também, porque é um time taticamente muito bem treinado, o time do Internacional pelo Eduardo Cudê hoje. Então o Corinthians tem algumas ferramentas que, se bem usadas, podem levar a perigo, mas o Internacional tem que passar por cima de tudo isso, porque ele quer ser campeão brasileiro e ele parece estar trabalhando e dando mostras, se preservando para o Campeonato Brasileiro, e fazia muitos anos que eu não via nenhum dos dois grandes gaúchos valorizar tanto o Campeonato Brasileiro. E eu falo com toda a certeza do mundo, porque sou gaúcho, o que tanto a torcida do Inter quanto a do Grêmio mais querem de taça no armário é um Campeonato Brasileiro. Ouviu o Cudê? Ouviu o Marcelo Medeiros? É Campeonato Brasileiro. As torcidas gaúchas fazem muito tempo que não levantam um campeonato brasileiro, e as duas nesse século já levantaram Libertadores, já foram disputar Mundial, já fizeram um monte de outros feitos aí em Copa do Brasil, em Sul-Americana, e tá faltando um brasileiro, cara, ainda mais dos pontos corridos. O Rio Grande do Sul não tem um título de pontos corridos e a chance esse ano é internacional. Então tem que se motivar, tem que fazer o seu futebol, tem que estar organizado, tem que estar com seus jogadores principais ali, principalmente a dupla de ataque e o pilar de meio de campo, Patrick, Edenilson, Thiago Galhardo e Abel Hernandes, né? Esses caras, eles têm que hoje fazer a diferença e colocar o Inter como a melhor campanha do primeiro turno e deixar o Flamengo e o resto que vem atrás com a granada sem pino lá esperando para explodir desesperado. Porque o time do Flamengo com pressão já é muito difícil de ser batido. Sem pressão, aliás, sem pressão eles já são muito difíceis de ser batido. Então vamos no mínimo colocar uma pressão para cima dos caras, jogar a granada para lá e vamos futebol gaúcho. Valeu, pessoal, é isso aí. Eu gostaria, antes de encerrar, fazer uma homenagem aqui, como se trata de Inter e Corinthians. Eu queria dedicar esse vídeo a um dos maiores corintianos que eu conheci na minha vida, uma das grandes pessoas que passaram pela minha vida, que não está mais entre nós. Recentemente o Papai do Céu solicitou a presença dele lá, porque não aguentava mais esperar para ter uma conversa com uma pessoa de um caráter maravilhoso,
um gênio jurídico do nosso país, um cara que deixou uma obra jurídica espetacular chamado João Jean Paulo Júnior. Fez parte da minha família, para quem não sabe, ele faleceu recentemente e nos deixou muita falta. Desculpa se eu ficar um pouco emocionado aqui, porque era uma pessoa com quem eu conversava muito, com quem eu sempre tive um trato de falar a verdade, ouvir a verdade, sempre um na cara do outro, sempre me respeitou muito, eu sempre respeitei muito ele, era uma pessoa incrível, deixou uma obra para esse país e para as pessoas que o conheceram gigantesca, e é para ti, João Jean Paulo Júnior, meu querido, eu sei que onde tu quer que tu esteja, tu tá aqui olhando, tu tá acompanhando, tu tá nos dando força, tá bom? Um grande beijo pra ti, pra tua família, pra nossa família, tá bom? Até mais, gente. Fui!